Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 3, né? Na semana anterior, nós terminamos o assunto sobre mitose e a partir de agora nós vamos falar sobre meiose e gametogênese. Então, nós vamos estudar a partir de hoje, né, as etapas da meiose, né, meiose 1, meiose 2, e as fases, né, dentro das etapas. Mas vamos falar de maneira introdutória, também passar uma visão geral antes sobre a divisão celular, no caso da meiose, né? Então, lembrando que a meiose ocorre onde? Né? Em células diploides, né? Em eucariotos. Né? Então, uma célula eucariótica, né? Diploide, né? Ela se divide e dá origem a duas células haploides, né? 2N resulta em duas células N, basicamente, né? Recapitulando. Né? Então, aqui nós temos exemplos, né? de células haploides e diploides do ciclo de vida de eucarióticos superiores. Né? Então, organismos diploides que realizam a meiose e originam, né, células gaméticas, né, ou espermatozoides ou óvulos haploides que se encontram, né, e realizam a fertilização, e aí nós temos a formação de um zigoto diploide 2N. Né. Esse zigoto 2N vai sofrer divisões mitóticas, né, vai crescer, obviamente, em determinado momento vai entrar em período reprodutivo ou começar a produzir células gaméticas. Né? Mas produziu células gaméticas porque algumas de suas células sofreram meiose. Né? Então, em alguns eucariotos, né, os organismos eles são haploides, né, são células haploides que se encontram, né, ocorre um acasalamento e ocorre a formação de uma célula 2N. Isso é uma etapa que dura rápido, e em seguida essa célula 2N sofre meiose. E aí nós temos as resultantes células haploides, no caso, 4 células haploides. Né? Essas células haploides vão sofrer mitose e darão origem a organismos haploides, né? Organismos, claro, multicelulares haploides. Né? Isso ocorre com alguns eucariotos, o ciclo de vida de alguns eucariotos, que nós vamos comentar em seguida. Bom, já em 1854, né, Darwin comentou que, por exemplo, o corpo ou soma, em um certo sentido, é um apêndice secundário do suporte real da vida, né, que são as células reprodutivas. Né? Então, Darwin percebeu a importância, né, das células reprodutivas para o ciclo de vida. Weismann, né, outro biólogo naturalista, evolucionista, né, um pouco depois, né, comentou que, por exemplo, as células germinativas geram outras células sucessivamente e ininterruptamente, e o soma é apenas uma ramificação dessa principal sequência da vida. A renúncia das células somáticas à imortalidade resultou em material e energia disponíveis para as células reprodutivas. Né? Então ele percebeu aí essa questão das células do corpo, né? Não se dividirem, não se multiplicarem da mesma maneira que as células gaméticas. Né? Então as células do corpo são células que renunciaram, né, a se tornar células germinativas ou reprodutivas.
O Albrecht, né, o autor do livro que a gente adota na disciplina, né, em 1983, ele comentou, né, que as células somáticas existem somente para ajudar as células da linhagem germinativa a sobreviverem e propagarem. Então, da onde vem esse termo, né, meiose? Né? É do grego, né, meio, menor. Então, ocorre somente com células germinativas. O que acontece? A redução à metade do número cromossômico e quantidade de DNA. Né? O resultado é a formação de células haploides, chamadas gametas. Né? Então, é um fenômeno que garante a constância do número de cromossomos da espécie. Né? Então, a fertilização, encontro de fecundação de duas células gaméticas, né? Então, de N passa para 2N. Então, ocorre uma duplicação única dos cromossomos nesse evento, que é seguida de 2 divisões consecutivas. Né? Então, o resultado é 4 células haploides. Tá? Então, de 2N, o resultado é 4 células N. Bom, vamos falar sobre os tipos de meiose. Né? Tem a meiose do tipo terminal, final ou gamética, que ocorre em óvulos, espermatozoides, protozoários ciliados e alguns grupos de algas verdes, né? E invertebrados. E a meiose intermediária ou espórica, né? Quando há a formação de esporos. Né? Então, isso é o momento intermediário entre fertilização e formação dos gametas. Ocorre em briófitas, em pteridófitas, em gimnospermas e angiospermas, e algumas algas e fungos no ciclo de vida. Aqui está um exemplo do ciclo de vida desses organismos, né, um organismo diploide, 2N, né, chamado de esporófito, né, um termo usado na botânica. Ele tem um local, uma região do corpo, do organismo que é chamado esporângio. Ali tem as células 2N que vão sofrer meiose, vão produzir esporos. Esses esporos vão germinar, vão se desenvolver em gametófitos, né, N, que vão produzir gametas, masculino e feminino. Em algum momento vai ocorrer a fecundação, que vai dar origem ao zigoto, né, 2N, e esse zigoto se desenvolve num esporófito e completa-se o ciclo. Tá? É um ciclo de vida muito comum aí em algas, fungos, tá? As angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. A meiose inicial zigótica, né, ela vai ocorrer após, por exemplo, a fertilização. Ocorrem algas, fungos, diatomáceas e alguns protozoários. Tá? Então aqui nós temos o início aqui o organismo haploide, N, que vai sofrer mitose, vai produzir gametas, masculino e feminino. O encontro deles vai a fecundação, então vai se originar um zigoto, 2N, que vai sofrer meiose e produzir organismos haploide N. Tá? Então, resumidamente, o que acontece aqui no ciclo da alga verde Chlamydomonas. A meiose, então, é um processo em que 2 células 2N da linhagem germinativa dão origem às células N, haploide. Né? Então, na meiose, o que acontece? Uma recombinação gênica, né? Para a formação dos gametas. Né? Então, vamos lembrando-se aí do fenômeno, do processo aí do crossing over, né? Que vai permitir essa recombinação de genes. Então, a formação dos gametas, né? Nos animais origina os gametas, masculino e feminino. Aí nós temos aqui, de um lado, o espermatozoide e de outro o óvulo. O óvulo feminino, o espermatozoide masculino. É o processo que ocorre, né, como resultado da ovulação, né, em que há a liberação do ócito secundário, do ovário, né,
aqui nós temos o ovócito primário, né? Ele vai se desenvolvendo dentro do folículo até gerar o ovócito secundário, né? Amadurece envolvido pelo folículo de Graaf. Ocorre a ruptura, isso dentro do ovário, tá? Ocorre a ruptura do folículo, né, em que o ovócito N é liberado, né, o processo de ovulação. Então, ovulação é um processo dentro da ovogênese, né? O ovário, ele desenvolve o folículo primário, o folículo em crescimento, vai virar um folículo maior. Aí, a partir daqui, ocorre a meiose 1. Como resultado, temos o desenvolvimento desse ovócito secundário e, como resultado, o ovócito maduro, o resultado da meiose 2. Tá? Então, a função, né, pós-ativação cresce, né, e forma um novo ser, né, ocorrendo aí, no caso, a fecundação. Há exceções, né? Por exemplo, alguns organismos, o óvulo ele é ativado por tratamentos físicos e químicos. E em lagartos, né, os lacertídeos, os ovos ativados na ausência de espermatozoides, né? Então é o processo da partenogênese, né? O ovócito, de maneira geral, é uma célula surpreendente, né? Ela permite aí a fecundação, né? E pode, nesses casos, que interessante, né? Sofrer partenogênese, né? Então foi isso o que foi descrito, né, nesse trabalho aqui do Lutz e colaboradores, né, que estudaram essa questão da partenogênese, né? Em princípio se achava então que os filhos, né, resultados da partenogênese, né, seriam clones das mães, né? Mas se verificou que há uma recombinação aí genética numa etapa aí da mitose, né? Então há uma certa zigose em algum nível, né? No resultado aí das células partenogenéticas, né, que vão dar origem a novos lagartos fêmea, né? Então, as questões que se fazem, né, por que a partenogênese se mantém, se não há reprodução sexuada, então não vai ocorrer variabilidade genética, né? Realmente isso tem um grande fundamento de verdade, né? A variabilidade genética realmente fica muito reduzida, né? Mas ela se mantém nesses grupos, né? Então, descobriram que há uma pequena variabilidade genética aí de uma geração para outra, né? E é um artigo muito interessante. Aí é o lagarto que foi estudado, um lagarto lá da América Central, né, gênero Aspidos, que eles... então partenogênese é clonagem, né? Não. Um exemplo da clonagem? Então, o caso da ovelha Dolly, né? Em que o que se fez? De uma raça de ovelha, a Finn Dorset, né, se removeu ocorreu a remoção de células mamárias, né? Essas células sofreram uma espécie de choque, né, uma eletrofusão, em que se removeu, né, o núcleo dessas células, da célula da ovelha Dorset, e se colocou o núcleo no óvulo anuclear de uma outra raça de ovelha, né, a ovelha Scottish Blackface, né? Então, se ocorreu essa fusão de um núcleo de uma
uma raça de ovelha com citoplasma anucleado, né, a célula anucleada de outra raça de ovelha. Né? Então, essa célula foi reconstituída com o citoplasma da Scottish Blackface e o núcleo da Finn Dorset. Então, essas células começaram a sofrer mitose, né? Então, o embrião, após 6 dias de desenvolvimento, foi colocado, né, implantado no útero de uma outra ovelha, que serviu como barriga de aluguel, né, da raça Scottish Blackface. E aí nasceu Dolly, né, isso foi em 2001, né? Bom, não me lembro. 2003, alguma coisa assim. O Dolly, né, uma ovelha, primeiro caso aí de clonagem, né, cientificamente registrado. Bom, o fato é que Dolly apresentou alguns problemas, né, ao longo da vida, né, ela teve um envelhecimento precoce, né, se detectou aí que os telômeros dela eram mais encurtados, né, o que explica isso parece ser o fato de que essas células mamárias originais eram células que já tinham em torno de 6 anos, alguma coisa assim. E aí, outro evento relacionado à meiose é a espermatogênese, tá? Da linhagem germinativa, né, para a formação que forma, né, o espermatozoide a partir da espermatogônia, né, dentro do testículo. A espermatogênese, então o epidídimo é o local de maturação, estoque, né, e motilidade, né, dessas células que vão entrar em meiose, né, nessa linhagem da espermatogênese. E os túbulos seminíferos, tá, é o local, né, que os espermatozoides maduros vão se desenvolver, né, no lúmen desse túbulo seminífero. Né. Esse período nos homens se dá, né, de 24 dias, né, entre a meiose 1 e meiose 2. E em 5 semanas, né, as espermátides, né, sofrem a espermiogênese até chegarem no estágio de espermatozoide. Então, nesse processo todo da meiose, né, em determinado momento, no final da divisão meiótica 2, né, nós teremos a formação das pontes citoplasmáticas. Né? Então, nesse momento aqui, essas espermátides, né, são praticamente uma célula, né, com vários núcleos, o que seria um sensício. Né? Então, é porque não ocorreu a citocinese completa e durante a mitose e meiose há grandes clones de células filhas em diferenciação descendente de uma espermatogônia. Então, no espermatogênese, né, a menor célula, o organismo é o espermatozoide, né, ele é altamente móvel e rápido e eficiente para a função dele, que é fecundar o óvulo. Então, obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.